Vou pegar cada observação dessa e elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado é o chapeuzinho. Depois que apertou o chapeuzinho, aperto 2 e ele está elevando ao quadrado. 1,25 vezes 1,25 dá 1,57 alguma coisa. Vou arrastar, porque aí não está pegando nenhuma outra coluna, e vou obter a soma de tudo isso. Então, a soma de todas as diferenças ao quadrado deu 10,13. Então, eu já posso calcular a variância. A variância vai ser toda essa soma dividido por 12, tá? Por que por 12? É 13 observações menos 1, tá? Se quiserem fazer usando outra forma, também dá. Ah, vamos conferir se eu calculei certo então, professor? Vamos conferir. Vou calcular aqui a raiz agora para achar o desvio padrão. Desvio. Achei aqui o meu desvio, vou deixar com 2 casas decimais. Quer conferir? Usa a fórmula do 10-VPAD amostral e vou ver quanto que dá, se vai bater com o meu cálculo. Aí, ó, certinho, 2 casas decimal aqui, ó. Usando a fórmula do Excel, rapidinho eu consigo encontrar o desvio padrão. E por fim, eu tenho o coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação é o desvio dividido pela média. Deixando em percentual, o meu coeficiente de variação é de 39% da média. Não é tão alto assim, mas é sim um pouco mais alto, né? Tanto é que eu acredito que esse 4,7 aqui está destoando um pouco da harmonia, porque está deixando a média acima da mediana. Tá? Então, aqui estão os cálculos inicialmente que o exercício pediu. Vamos calcular então agora o primeiro, segundo e terceiro quartil. Vou colocar o quê? Depois o quê? Então agora eu tenho 13 observações. Deixo metade, que é 6, para cima, e outra metade também 6. E a mediana aqui no meio. Então, nesse caso, como eu tenho a quantidade ímpar, tá? Para calcular o primeiro e terceiro quartil, que o segundo aqui deu 2,2, que é o valor da mediana, ó, responde exatamente ao valor da mediana, você tem que considerar agora que temos o quê? Eu tenho 7 abaixo e 7 abaixo. Então, tem duas formas de calcular. Eu considero ou não a mediana como um dado dentro da minha amostra. No caso aqui, quando é ímpar, o total de dados, nós temos que considerar como se fosse 7 e 7, como se fosse 14 dados. E aí calcular o valor mediano. Então, se eu tenho aqui os meus 7 maiores e os meus 7 menores, eu vou pegar o valor que está no meio para considerar como o primeiro quartil. Então, o primeiro quartil é 1,7. Então, ele deixou 3 acima, 3 abaixo. Agora, considerando os outros 7 maiores valores, incluindo a média, eu tenho aqui o valor do meio, que é o 2,6, que é o segundo, ou o terceiro quartil, tá? Então, é 3, 3, valor do meio. 3, 3, valor do meio. Isso aqui é bem aproximado. Tem alguns algoritmos e alguns sistemas que fazem um cálculo ponderado para deixar o valor mais próximo da realidade. Então, por exemplo, ele calcularia quanto que é 25%, quanto que é 0,25% de 13. É 3,25. Então, 3,25 eu sei que é 25% do 3 e 75% do 4. Entendeu? Então, eles fazem uma ponderação em relação ao terceiro dado e o quarto. Como? A fração que está abaixo aqui, ó, que é 0,25, vai ficar no 3. E o 0,75, que é o complemento, para dar 1, vou pegar do 4. Então, por exemplo, seria 0,75 de 1,7, que é o quarto dado, e 0,25 do terceiro dado. No final ia dar a mesma coisa. Né? E se eu pego, por exemplo, 0,75 de 13, seria 9,25. Então é 9 aqui e o décimo aqui. Eu vou pegar 0,25 do nono, porque 9,25 está mais próximo do 10, e 0,75 do décimo, tá? Então aí, né, daria um cálculo diferente, porque 2,4 aqui
e aqui 2,6. Aí ele ia fazer essa ponderação pegando 25% desse, 75% desse e somando os dois. Eu não gosto de usar esse método, tá? Porque ele é bem mais complexo, bem mais complicado. Eu prefiro esse, que a gente trabalha exatamente o mesmo método, tanto para calcular mediana, quanto para primeiro e terceiro quartil. Tá? Então, ficamos com esses dois aqui. Beleza? E para finalizar, o último exercício aqui, bem rapidão, tá? Para não tomar muito tempo de vocês. A gente calculou mediana para as duas juízas. Então, nesse exercício 4 aqui, ele pede calcule, né, as medidas de dispersão para avaliar o quê? Qual das duas juízas apresentou a menor variação nas aplicações das penas. Então, para esse tipo de exercício, gente, a gente precisa calcular o desvio padrão e o coeficiente de variação, tá? Porque ao calcular essas medidas, eu posso comparar, correto? Qual das duas juízas produziu variação menor. Ou seja, aquela que tiver o menor coeficiente de variação é a que consta mais consistente, ou seja, tem sempre sentenciado réus com uma variação menor, tá? Então eu vou utilizar do Excel aqui para calcular o desvio padrão amostral, os meus 6 valores que eu tenho da juíza A e depois da juíza B. Então note que a variação do juíza B é bem mais alta. E aí se eu faço o coeficiente de variação, que é em relação à média, né, dividir o desvio padrão pela média, em percentual, vocês vão ver que a juíza B varia muito. Ela é meio que 8,80, né? Então, ou seja, se aqui as sentenças estão com valores muito próximos, dando um desvio só de 2,19, sendo 6,6% do valor médio, já a juíza B costuma dar sentenças que vão de 20 a 43, né? Ou seja, uma variação de 29,4% da média dela, que é 30, ou seja, um desvio padrão de 8,83 meses para mais ou para menos em relação à média. Então, ou seja, a juíza A costuma ser mais consistente do que a juíza B, tá? Então, eu posso comparar coeficientes de variação entre medidas que talvez pode ser até em proporções diferentes, tá? Então, use sempre o coeficiente de variação quando você vai comparar dois ou mais grupos, tá? Então, tem que tomar muito cuidado nesses casos para não usar só o desvio padrão, que pode acontecer que o desvio padrão seja pequeno, mas em percentual, ou seja, num valor relativo, isso não se percebe, ou seja, poderia ter até o mesmo percentual aqui e coeficiente de variação e desvio padrão completamente diferente. Tá? Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Montoeira de exercício que eu fiz aqui, querem perguntar? Estão todos aí. Hoje vocês ficaram bem caladinhos. Bianca, Cláudio, Elma, alguma pergunta? Vocês estão aí, gente? Eu não estou pegando o áudio, não. Meu áudio está funcionando. Fiquei no vácuo. Então, gente, eu agradeço. Eu achava que era difícil, agora eu tive certeza. Boa. Mas não é difícil, gente. Pega para fazer utiliza esse exemplo que eu fiz para vocês entenderem como é que é feito o cálculo do desvio padrão. Vocês vão ver que é bem simples. As medidas de posição também não é tão difícil pegar para fazer alguns exercícios. Então, ou seja, tente refazer esses 4 exercícios que eu vou enviar agora aqui para o pessoal publicar. E aí vocês me falam na próxima aula se teve alguma dúvida. Tem que estudar um pouquinho, gente. E aí, se tiver alguma dúvida aí sobre as atividades, também quiser enviar para nós aí depois, eu fico à disposição. Não desanima, não, ainda dá. Estudando um tiquinho, acho que vai. Certeza que dá. Então é isso, pessoal. Agradeço a aula de hoje. Peço desculpas se falhei um pouco na comunicação aí por causa da gripe. E se for um pouco rápido, também peço perdão, tá? Mas para hoje era isso, sobre medidas de dispersão e de posição. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Bianca. Obrigado a Cláudio, Elma. Uma boa noite e bom descanso. Para quem vai trabalhar, bom trabalho. E até a quarta que vem.